Seguimos falando de eleição. Ontem aconteceu mais um debate entre os candidatos à presidência. O evento foi promovido pelo jornal Folha de São Paulo, pelo portal UOL e pelo SBT. O candidato Fernando Haddad foi mesmo o principal alvo dos ataques, principalmente de Ciro Gomes e Marina Silva. A ex-senadora disse, por exemplo, que o Brasil está no fundo do poço em função da corrupção do PT, MDB e do PSDB. Já Ciro afirmou que prefere governar sem o PT, se puder. Internado no Hospital Albert Einstein, Jair Bolsonaro não pôde comparecer. Seu nome foi citado 6 vezes durante quase 2 horas de debate. Foi citado menos que Lula e Michel Temer, por exemplo. Além, é claro, da participação do Cabo Daciolo, que desceu do monte para dizer que o Brasil tem 400 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza, o dobro dos moradores do país. Hein, Andreasa? Não, mas é porque a pobreza é muito grande, né, Silvio? Então, ele fez um cálculo aí para dar ênfase. E ele foi um dos destaques. Para a gente perceber a indigência do debate público no Brasil atualmente, basta considerar o fato de que o Cabo Daciolo tenha sido ontem um dos destaques do debate, e será sempre. Porque os nossos candidatos, de modo geral, não têm coragem nem preparo para debater, muito menos na televisão. Então, aquele que tem coragem, né, ainda que no limite marginal do que seja coragem, se dá bem, se destaca, vai adiante. Para além disso, algumas considerações. A boa performance do Ciro Gomes, acho que foi muito bem, mais uma vez, encaixando o seu discurso, o discurso de alternativa, se colocando no meio do caminho entre PT e PSDB. Acho que ele foi bem. Acho que Marina Silva foi bem, subindo bastante o tom em relação aos outros debates, indo para cima. Surpreendente nesse aspecto. E fiquei muito interessado no modus operandi do Fernando Haddad ontem. Muito plácido, muito tranquilo, e me parece que com o método, esse Fernandinho Haddad Paz e Amor, algo como querendo, diante da polarização que se apresenta, se colocando como alguém capaz de se movimentar para o centro, moderado, buscando se apresentar como aquela alternativa que o Ciro Gomes tentou ser, né? Aquela alternativa para si mesmo. Quer dizer, ele tem o voto da esquerda e tenta se apresentar como alguém capaz de, moderadamente, puxar os votos do centro nesse enfrentamento contra o Jair Bolsonaro para crescer nessa reta final do primeiro turno. Vera, sigo com você. Para além dos memes do Cabo Daciolo, o que você achou do debate? Eu achei que o Geraldo Alckmin perdeu uma chance de se mostrar como alguém capaz de ser isso que ele quer ser, um voto útil. Ele prega voto útil na propaganda, fica ali com essa pregação de que o Bolsonaro e o PT são extremos, não a volta de um, não o outro, e quando ele tem a oportunidade de se mostrar, ele se mostra um político acanhado, tacanho, provinciano, paroquial, acovardado. Então é inacreditável, porque ele traça uma estratégia com os seus apoiadores e chega na hora de mostrar que pode encarnar o sentimento antipetista, alguma coisa, ele se retrai. Então, achei, em primeiro lugar, um desempenho pífio do Geraldo Alckmin. E concordo com o Andreasa quanto à coisa da Marina. Ela realmente se sobressai nesses debates, ela se sai bem, ela tem muita experiência, já é a terceira eleição presidencial, isso dá uma cancha, assim como dá uma cancha também ao Ciro Gomes. Então, no confronto ali, no mano a mano, ela se sai bem. E ela encaixou um golpe no Haddad de um jeito importante, mostrando que eles criticam o MDB, criticam o Temer, mas que o Temer é PT, o Temer é Lula, o Temer é Dilma. Depois foi até uma linha que o próprio Alckmin seguiu, mas que quem puxou foi ela. É importante mostrar isso, que quem legou o Temer ao país foi o PT. Ele foi escolhido pelo Lula e ele foi vice da Dilma até que rompeu com ela. E aí passou a ser golpista, mas percebe, quem votou na Dilma votou também no Michel Temer. Então, e esse figurino do Haddad, bem querendo se apresentar ao mercado, já mira o segundo turno, Silvio, já é o figurino do segundo turno. O figurino do primeiro turno era aquele que ele precisava ser o Haddad, o Andraque, o que quer que fosse, o filho do Lula, como disse aquela reportagem,
que foi ouvir no sertão lá de Pernambuco aqueles que votam no Haddad. Agora que ele já assegurou a ida ao segundo turno praticamente, com a votação que ele tem no patamar de 21%, 22%, ele precisa falar à parcela que não vota no PT, mas que talvez queira votar no PT diante de um adversário como Jair Bolsonaro. Então aí ele amansa alguns decibéis, amansa o tom e tenta falar com esse público, e aí ele tenta dizer que o governo Lula fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, e aí um caldeirão de platitudes e mentiras, né? Madureira, bom, continuamos aí falando sobre o debate. Você estava com alguma saudade aí do Cabo Daciolo? Muita, aliás, nem tanto, porque o Cabo Daciolo concedeu uma entrevista exclusiva aqui pro Cacete e Planeta, fazer meu jabá, vai ao ar aqui no nosso canal. Maravilhoso. Na segunda-feira, a gente conseguiu uma exclusiva com o Cabo Daciolo. E fomos inclusive abençoados todos, apesar das nossas diferenças todas. Aqui os cacetas são ateus, enfim, mas ele nos abençoou e nós nos sentimos muito confortados. Mas voltando ao debate, né? É interessante o que a Vera observou. Realmente a Marina se sobressai, ela é ótima de debate. O que eu acho curioso é que isso acaba não se refletindo nas pesquisas, né? E não se reflete nas pesquisas. Aí eu fico perguntando, até que ponto o debate influencia o eleitorado? 2, né? Ficar claro que cada vez mais o papel das televisões abertas fica diminuído, né? Fica praticamente perde até para as mídias sociais no período eleitoral. Eu acredito até que poderia ser muito bom que nas próximas eleições nem tivesse mais esse horário eleitoral obrigatório, que é mais um custo, porque as companhias de televisão, as redes recebem da União, né, pelo horário que é ocupado, né? Por isso que eles tiraram gratuito, inclusive, porque isso é pago, e é pago por nós, né? Os contribuintes, aqueles que... Eu odeio essa palavra contribuinte. O Alckmin, eu gostaria de debater a questão do Alckmin e o papel que ele tem. Realmente é muito difícil ele acertar o tom, né, o diapasão, o lá fundamental da campanha dele. Porque, bom, eu não sou o marqueteiro dele, não sou nada, mas é o seguinte, eu acho que ele não entendeu ainda ou não consegue perceber o clima geral da nação do momento. Né? Que tipo de discurso a nação aguarda, né? Você falando tanta nação assim, eu vejo que você está influenciado pelo Cabo, viu, Madureira? O cabo e o talo também, cara. É uma maravilha. Mas olha só, essa Vera, você não pode dar um mole pra ela. Falou dois nação na mesma frase? Mano. Pois é, essa é a forma. O meu português é precário, não é como o seu, rico. Mas enfim, voltando ao Alckmin, voltando à vaca fria, eu acho que o Alckmin, o papel para ele cumprir nessa história, né, seria do estadista. Ele que teria que ser o estadista que falaria para os brasileiros de maneira clara e reta e direta, né, do real estado do país, o real estado das contas públicas e como é que a gente sai dessa armadilha, né? Porque ninguém tem a coragem de fazer isso. Haja visto, por exemplo, cara, o Haddad, o PT, eles têm uma capacidade mimética, né? Eles transformaram a mentira, a falsidade, a falsificação em prática política. Né? Isso que os nossos pais ensinam que é feio, mentir, e que está previsto também no Código Penal, isso o PT transformou em prática política. É inaceitável, né? Mas faz parte do jogo. Essa fatiota, né? Esse modelito novo do Haddad já meio que namorando, né, o centro. Né? Isso é um cara que se sujeita, né, um partido que se sujeita, né, a ter um candidato apontado por um dedaço de um presidenciário, presidenciário, porque é a soma do ex-presidente com o presidiário.
que é o Lula, aceita qualquer coisa, não tem nenhum esteio moral, não tem nenhum patrimônio cívico, né? É inaceitável, eu não entendo como alguém possa votar no Haddad hoje em dia. Agora, e é isso, como a Vera já me roubou aqui, no bom sentido, é claro, mas já finalizou, para completar esse quadro tragicômico que a gente está vivendo, né? Mais para trágico do que para cômico, né? Estamos à véspera de uma tragédia. Ainda tem o Cabo da Ciolo, você vê, você não tem o João Amoedo participando dos debates, não estou fazendo nenhuma apologia do João Amoedo, poderia ser o Emael, né? Poderia ser qualquer outro, mas o João Amoedo já está com 3%. Mas você não tem o João Amoedo que, por mais que não seja competitivo, poderia contribuir de uma forma positiva para um debate, e você coloca o Cabo da Ciolo, né? Porque é a lei, assim diz a lei. Ora, dane-se a lei. Eu sei que a Andressa vai cair de cacete em mim agora, mas eu não podia deixar de falar isso.